Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo dessa programação. Esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais, e como pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo, o nosso propósito é que você seja abençoado através dessa programação. Uma vez mais, a nossa palavra de gratidão a todos vocês que são inscritos no canal, a todos vocês que comentam no canal. Nós procuramos, à medida do possível, responder a todos, mas dentro do tempo cabível, porque todos têm as suas responsabilidades, suas atividades, Mas nós louvamos a Jesus pela vida de vocês e convidamos a divulgar esse canal, divulgar com os amigos, pedir para que eles se inscrevam, pois o nosso intuito é levar um pouco mais de conhecimento a todos aqueles que amam a Escola Bíblica Dominical, que amam a Bíblia e principalmente professores, superintendentes e o corpo docente da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2025, o título Em Defesa da Fé Cristã, e é uma bênção esse conteúdo de lição, pensando aí nessas antigas heresias, como combatê-las, elas estão vindo com essa aparência nova, A aula passada nós estudamos a lição de número 2, e a lição de número 2, ela trouxe alguns pontos interessantes quando nós pensamos sobre, com a temática Somos Cristãos, E ali nós desenvolvemos, a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos, elencamos as pressões sofridas pelos apóstolos por parte desses judaizantes que se opunham ao Evangelho da Graça e também mostramos de que forma doutrinária judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Sempre nós estamos comentando, e hoje nós temos aqui para comentar a lição de número 3. A lição de número 3 nós vamos tratar sobre a encarnação do Verbo, vamos falar sobre a humanidade de Jesus. E eu quero agradecer a Deus e já apresentar aqui a presbítero Rodrigo, que está hoje para comentar. A paz do Senhor, presbítero Rodrigo. A paz do Senhor, pastor Valcir, a paz do Senhor também, evangelista David, e a paz do Senhor a todos os nossos queridos alunos, professores da Escola Bíblica Dominical. É sempre um prazer, um privilégio estar aqui mais uma vez comentando sobre as lições da Escola Bíblica. Muito bem, também evangelista David, Paz do Senhor. Pai Senhor, pastor Valcir, Pai Senhor, presbítero Rodrigo, Pai Senhor, todos os irmãos que estão nos assistindo. É uma palavra de alegria e gratidão estar aqui mais uma vez, comentando esse tema tão importante nos dias atuais, que é sobre a encarnação do Verbo. Glória a Deus, Eu retorno à introdutória da lição de número 1, a você que nos assiste, aos comentaristas, porque o pastor Ezequiel Soares, que é o comentarista dessa lição, ele coloca no livro de apoio, a seguinte frase, Em defesa da fé cristã, mostra como e quando essas heresias surgiram, quando elas se desenvolveram, e como a igreja reagiu e rejeitou esses ensinos, e em quais grupos religiosos esses ensinos ainda são mantidos. É interessante que mostra como surgiram, como se desenvolveram, e como a igreja reagiu e rejeitou a esses ensinos, e em quais grupos religiosos eles ainda são mantidos. Essa é a proposta dessa obra, Claro que a gente não consegue nessas pré-aulas a totalidade, Quando a gente vê o horário já deu, mas a gente procura objetivamente, dentro do conceito da Palavra de Deus, fazer comentários para que possa auxiliar você que vai preparar essa aula próximo domingo aí, que vai ser uma bênção em nome de Jesus, a aula de número 3. A encarnação do Verbo. Eu quero pedir ao presbítero Rodrigo para fazer a leitura do texto áudio. Pois bem, texto áudio. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. A verdade prática, evangelista David. Verdade prática, a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Os objetivos da lição: o primeiro, elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo.
O segundo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E o terceiro, relacionar como as heresias que negam a humanidade e a deidade de Cristo se revelam atualmente. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe. Esta mesmo está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, no capítulo 4, versículos também 1 ao 3, e na segunda epístola do apóstolo João, versículo de número 7. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Após a leitura bíblica, nós vamos para os comentários já, do conteúdo, dos pontos, tópicos e subtópicos dessa lição, uma vez mais pedindo a você, que nos ajude divulgando essa programação, compartilhando com seus amigos, pedindo para que eles se inscrevam. Você que assiste, que passa aqui pelo canal, nossa Escola Bíblica Dominical SJP, não é inscrito, se inscreva também e nos ajude a alcançar o maior número de pessoas. Nós vamos então estudar essa semana sobre a doutrina bíblica da humanidade de Jesus. Vamos pensar nessa temática tão interessante, tão importante, que é a encarnação do Verbo. E, de certa forma, quando a gente começa a olhar mais a fundo, o presbítero Rodrigo e o evangelista David, a gente vê o quanto eles tentam refutar algo que é tão claro na palavra de Deus. A introdução da lição ela vai dizer sobre a apologética cristológica no presente trimestre, com o tema a encarnação de Jesus, que é hoje. A doutrina sobre a humanidade de Cristo. Então, fique ligado, atento, que Deus tem uma palavra ao seu coração. O primeiro ponto, nós vamos pensar sobre heresias que negam a corporeidade de Cristo. Nós vamos pensar principalmente no docetismo, que é o mais tratado, o docetismo, e o que os docetas ensinam sobre Jesus, e o que os principais docetas diziam sobre Jesus. E o docetismo está claro aí, o termo vem do grego dokio, que significa ter aparência ou parecer. E também a lição está nos dizendo que ela é uma das mais antigas heresias, a mais antiga heresia da história da igreja, que consiste em negar que Jesus tivesse um corpo físico. Evangelista David, ainda nessa introdutória aqui do primeiro subponto do que é docetismo, algo a crescer? Só uma coisa interessante nós mencionarmos é que o maior perigo que a igreja sofreu em todos os tempos não foi as feras, não foram a perseguição. O maior perigo que a igreja teve e ainda tem é, de fato, essas pessoas que estão muitas vezes dentro da igreja implementando essas heresias, no caso aqui do docetista, Então nós vamos ver que não só eles, mas futuramente vamos mencionar na lição que houve outras pessoas com outros pensamentos também pregando uma heresia dentro da igreja. Então isso não surge fora da igreja, isso surge dentro da igreja. É por isso que cada dia mais que se passa, pastor Valcir, nós precisamos de fato entender e conhecer a palavra de Deus. O obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade. É o que o apóstolo Pedro diz lá, que até eu encerro depois essa lição com ele novamente aqui, 1 de Pedro 3,15, que nós devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor, Não é só mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós, Mas você disse algo interessante, está no nosso meio,
está entre nós, né? Não está lá fora, né, presbítero Rodrigo? Com certeza. Por isso, né, queridos amigos que estão aí nos acompanhando, a importância de estarmos estudando cada vez mais a palavra de Deus, para que não venhamos ser aí arredados com esses ensinos heréticos, né, que muitas das vezes surgem com um doce, né, com palavras doces, porém não tem cunho bíblico, não tem nenhuma fundamento bíblico. É interessante dizer que essa origem, essa heresia chamada docetismo, ela advém da filosofia grega, que tinha a ideia de que a matéria era má e o mundo das ideias, o mundo do espírito, o mundo espiritual seria bom. Então esse docetismo, né, advém daí, né? Então eles pregam que Jesus, como muito bem foi dito aqui na introdução, ele apenas parecia ser humano, parecia ter um corpo, mas como eles negam aí essa questão da materialização de Cristo, porque para eles, como eu disse, a matéria é má, então eles apenas dizem que Jesus parecia ser humano, mas de fato ele não era, né? E aí nós vamos, no decorrer dos comentários, mostrar biblicamente que essa heresia, de fato, não tem nenhum amparo bíblico. Maravilha, né? É importante lembrar, nós vamos desenvolver isso em cima da primeira e segunda carta do apóstolo João, né? Sim. Que conviveu com Jesus. É interessante também que eu estava lendo alguma coisa, eles não existiam enquanto religião específica, né? Mas sim uma corrente de um pensamento, né? Então isso é mais, posso usar um termo assim, é mais pernicioso ainda, né? Porque quase que imperceptível, né? Sim. Por isso que foi citado aqui já. Está no nosso meio algumas correntes dessas de pensamentos, estão aí, estão em nossos púlpitos, por isso é um desafio muito grande. Nós pensamos isso, né? Como líderes, pastores, líderes de congregações, aqueles que lideram sobre o povo, a responsabilidade de orientar o povo quanto à genuína palavra de Deus, mas também orientar o povo a buscar, entender e conhecer, né, essas questões, né? Porque muitas das vezes as pessoas eles estão como filhotes de pássaros em um ninho, né, esperando só o pai ou a mãe trazer o alimento para eles e fica a boquinha aberta. Não, a Bíblia não nos orienta assim, né? Todo cristão, você que nos assiste, você é cristão, você tem o dever e a responsabilidade de estudar a palavra de Deus para combater com mansidão esses ensinos. Rodrigo, eu vou contigo de novo, presbítero Rodrigo, no segundo subponto, aqui justamente com a linha da pergunta aqui, o que os docetas ensinavam sobre Jesus? Bom, é importante dizer que o ensinamento deles a respeito de Jesus, eles se baseavam aí pelo menos 3 pontos que eu vou pontuá-los aqui. Primeiro, que Jesus, como eu já disse, não tinha um corpo de verdade, ele apenas parecia ter. Segundo, que ele não sofreu de verdade na cruz, porque um ser divino não poderia sentir dor. E terceiro, sua morte e ressurreição não foram reais, mas apenas pareciam acontecer. Então, somente aí essas ideias, né, esses pontos aqui citados, já vai causar aí um problemaço na cristologia se nós abraçarmos aí essa ideia, né? E aí, no decorrer aí dos comentários, nós possamos falar mais sobre isso. Então, quando nós observamos as páginas da Bíblia Sagrada, é exatamente ao contrário que nós vimos, né? Jesus, ele foi plenamente homem e plenamente Deus. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. Nós vamos entender isso, né, sobre a natureza teantrópica de Cristo, a união hipostática, enfim. E Jesus, como Deus, como divino, claro, ele não poderia sentir dor, ele não poderia morrer como Deus, a divindade não morre, né, ele é eterno, mas como homem, sim. Então, como homem, ele teve fome, como homem, ele sentiu sede, como homem, ele sentiu dor. Então, quando nós entendemos isso, fica muito mais claro, lendo a Bíblia, que realmente, sim, Jesus, ele foi plenamente homem e também
plenamente Deus, que vai totalmente contra esse ensino aí dos docetas, pastor. Muito bem, o nosso enfoque está tendo destaque aqui, né? O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem, né? Isso é importante. David, vamos contigo agora, né? Pensando aqui, o que os principais docetas diziam sobre Jesus, né? Então aqui ele vai destacar Cerinto, Saturnino e Marcial, mas tinham outros também, mas os três que ele destaca aqui eu deixo contigo. Muito bem. Cerinto, ele ensinava o docetismo, ele negava, né? Ele foi contemporâneo, inclusive, do apóstolo João, e nós vemos o apóstolo João defendendo essa ideia de que Jesus Cristo teve corpo. Nós vamos falar disso mais lá na frente, né? Mas interessante que esse Cerinto, ele negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi, então, contemporâneo de João e representante do docetismo. E também Saturnino, o principal representante do gnosticismo, Ciro ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Ambos os três, inclusive Marcião, eles ensinavam que Jesus Cristo não teve o corpo físico, era como se fosse um fantasmagórico, né? Uma imagem de um ser, mas de fato não era. E nós vamos, inclusive, ver base para essa ideia deles, principalmente quando Jesus Cristo se aparece andando sobre as águas. E Pedro, todos questionam: Senhor, se é o Senhor mesmo, Pedro fala: permita que eu vá até o Senhor, porque parecia um fantasma. Então pega-se um texto isolado como esse e começa a achar coisas que não tem no texto, distorcendo ali essa questão de Jesus Cristo ser de fato um milagre nascido de Maria. Inclusive, só para ampliar um pouco o nosso conceito, a nossa ideia, para derrubar essas teorias, nós vamos ver que em Mateus capítulo 1, versículo 23, se não me falha a memória, a Bíblia diz assim, e a virgem conceberá e dará luz a um filho e chamá-lo de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. O anjo, quando vai aparecer para Maria, o anjo Gabriel, ele vai dizer para Maria que o Espírito Santo vai envolvê-la. E quando o Espírito Santo envolve Maria, talvez há uma dificuldade teológica nesse quesito, porque o cordão umbilical, eu estava pesquisando, e percebi que ele não é onde transfere-se o sangue para a criança. O cordão umbilical, ele é, de fato, onde passa nutrientes para a criança e faz ali a limpeza também. E o que é interessante é que, geralmente, o filho herda o sangue do pai. Então, nós vemos que Jesus Cristo é filho do Espírito Santo. Então, logo, como que se formou esse sangue dentro dele? Só de Maria? Já começa um outro milagre ali, né? Então, nós percebemos que, até mesmo no credo apostólico, é que Jesus Cristo, ele nasceu de uma virgem, foi fruto de um milagre. Muitos hereges, eles não creem no nascimento virginal de Jesus, que Jesus nasceu no ventre de uma virgem, e alguns acreditam que Jesus apareceu aí do nada, né? Outros que foi uma forma de um homem que foi se evoluindo. Então nós percebemos que essas heresias aqui que surgiu no meio da igreja, e é por isso, pastor Evalcir, presbítero Rodrigo, os irmãos que nos assistem, é muito importante, irmãos, nós temos em mente, de fato, quem é Jesus. Então, se aprofunde mesmo nessa lição para você entender quem é Jesus, para de fato a igreja entender quem é Jesus, porque hoje se prega tudo e não se prega nada ao mesmo tempo. É necessário falar então quem é Jesus. Então ele nasceu de fato de uma virgem, ele é fruto de um milagre, e nós cremos pela fé que o Espírito Santo de fato envolveu Maria e Maria se achou grávida. E isso é uma promessa que tem lá no livro de Isaías já, que a virgem conceberá, né? E vai dar à luz a esse filho. Então Jesus Cristo, mais à frente nós vamos detalhar ali, ele teve um corpo físico. Inclusive Jesus Cristo teve sentimentos humanos, dor, ele sentiu dor. Ele chorou, por exemplo, quando Lázaro morreu. E nós vemos João defendendo aquele que nós tocamos, aquele que nós vemos, aquele que João mesmo diz que reclinava a cabeça no peito dele. Então, de fato, Jesus Cristo foi humano, ele não foi um espírito. Prova diz que quando Pedro e os apóstolos estavam achando que Jesus era um fantasma andando sobre as águas, e Pedro vai dizer, Senhor, se é o Senhor mesmo, permita-me ir até o Senhor. Jesus fala, Pedro, vem, pode vir. E aí Pedro sai andando sobre as águas. Então foi um dos milagres que eu acho extraordinário, e confirmando que Jesus Cristo é um homem, né? Sim. Glória a Deus.
É tão interessante dentro desse comentário, nesse subponto, né? Marcião, eu estava olhando aqui, essa ideia do fantasma, da substância etérea, fluídica, né? Volátil, né? É muito estranho, né? Ele dizia que Jesus era um espectro, né? Um fantasma, né? É importante pensar, e eu deixo aqui a recomendação para você, professor, e você que não tem, adquira a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Olha aqui, página 51, né? Aqui falando sobre a humanidade de Cristo, na página 50 e 51. Ele vai tratar aqui, eu quero ler um trechinho, que diz assim, ó, a encarnação do Senhor Jesus fez-se necessária para satisfazer a justiça de Deus. Olha aí, o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, assim tinha que ser vencido por um homem, Jesus. Em sua natureza humana, Jesus participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. E aí o texto de referência é Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 17, embasa aqui. E também, né, conhecendo as grandes doutrinas da Bíblia de Meyer Pillman. Esse pouquinho mais antigo, mas permita rapidamente aqui, dar uma olhada aqui, eu destaquei aqui alguns pontos, que ele vai trazer sobre o Filho do Homem, a humanidade de Jesus, né? E ele diz assim, é muito interessante essa união fala para mim aí. União hipostática. Obrigado, porque enroscou aqui, tá, gente? Se eu não vou sair dela agora, tá? Ó, a qualidade da vida inteira de Jesus está em conformidade com a maneira do seu nascimento. O evangelista David já comentou o nascimento virginal. Ele que veio através do nascimento virginal, viveu uma vida virginal inteiramente sem pecado, sendo essa última característica um milagre tão grande como o primeiro. Ele nasceu milagrosamente, viveu milagrosamente, ressuscitou dentre os mortos milagrosamente e deixou o mundo milagrosamente. Sobre o fato do nascimento virginal está baseada a doutrina da encarnação. Aí aqui é algo interessante que eu destaco, que foi dita pelo erudito Martin Scott. Ó, página 103 desse livro, tá? Conhecendo as grandes doutrinas da Bíblia. Olha o que ele diz. Como todos os cristãos sabem, a encarnação significa que Deus, isto é, o Filho de Deus, se fez homem. Isso não quer dizer que Deus se tornou homem, nem que Deus cessou de ser Deus e começou a ser homem, mas que, permanecendo como Deus, ele assumiu ou tomou uma natureza nova, a saber, a humana, unindo essa natureza divina no ser ou na pessoa. Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Quem disse isso foi Martin Scott, né? Página 103 desse livro maravilhoso. Tem tantas coisas boas aqui para a gente olhar. Então, a gente olha para o docetismo, o que eles ensinam, o que os principais docetas falavam e, fazendo um resumo, me ajudem aí, eles não criam, então, que Jesus encarnou, não criam no nascimento virginal, o que mais? Me ajudem aí. E, consequentemente, não acreditavam que Jesus, de fato, morreu na cruz, né? Então, se Jesus não encarnou, então Jesus não morreu, e se ele não morreu, ele não ressuscitou. É um outro problemaço, né? Então, que a gente vai falar mais na frente sobre esses problemas dessa heresia, né? Então, é uma heresia terrível mesmo para o cristianismo. Então, nós olhamos para esse primeiro ponto, né? Essas heresias que negam a corporeidade de Cristo, nessa corrente de pensamento, e já falamos, ela está em nosso meio, está entre nós temos que ter muita sabedoria do alto, sabedoria de Deus, né? Direção do Espírito Santo para poder combater. O ponto 2 vai nos falar sobre a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Aí sim, olha só, o que os apóstolos diziam. E aí nós vamos para o texto que nós lemos como base, o texto bíblico, né? 1 João, capítulo 1, verso 1. Rodrigo, eu vou contigo aqui porque ele vai começar dizendo o que era desde o princípio, né? Depois ele vai trabalhar o verbo, se fez carne no ponto, mas eu deixo contigo esse ponto. Então é interessante, né, nós observarmos que o apóstolo João, ele já estava ali refutando essa heresia que já era presente no seio da igreja logo nos primórdios do primeiro século ali da era cristã. Então, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aí em sua carta esse texto tão significativo como todos os outros demais são, mas especialmente esse, refutando então essa ideia
de que Cristo ele não tinha um corpo, ou que ele somente parecia ter, né? Então, nós podemos observar ali no versículo que diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Então, observa só, queridos amigos, queridos alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, já refutando essa ideia dos docetistas de que Jesus somente parecia ter ali um corpo, né? Então, ele e outros apóstolos ouviram com essa afirmação dele nesse versículo. O que quer dizer, né? Então, quer dizer o quê? Que ele e outros apóstolos ouviram Jesus. Ouviram e o tocaram, provando que Jesus tinha um corpo real. Então, você só toca aquilo que é tangível, aquilo que é real, aquilo que está ali fisicamente possível você tocar. Então, de fato, logo nesse primeiro versículo aqui da sua carta, o apóstolo João já refuta de uma forma bem irrefutável, aí, perdão pela redundância, né, esse argumento dos docetistas que Jesus somente parecia ter um corpo. A frase "desde o princípio" mostra que Jesus sempre existiu, né, que ele é eterno como o Pai e o Espírito Santo, né? Mas se tornou humano, né, ou seja, assumiu a natureza humana em um momento específico, quando o Verbo encarnou. E terceiro, o uso do verbo tocar deixa claro que Jesus não era um espírito ou uma aparência, mas uma pessoa real. Então, isso, pastor Valcir, evangelista David, refuta, né, de forma enfática aí essa visão dos docetismos de que Jesus somente parecia ter um corpo. O próprio João, né, ele vai escrever no apóstolo, e ele escreve próximo, finalzinho do primeiro século, né, entre metade ali, né, e ele já estava enfrentando muito isso. Quando ele escreve o Evangelho, no 1,14, que está até de sugestão de leitura, eu acho importante ler, aqui me permita, sim. Ele diz assim, né, e o Verbo, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E aí ele vai reverberar isso na sua carta, dizendo, né, que o princípio era o Verbo, né? Então ele está trabalhando uma ideia muito interessante de que Jesus estava lá no início, né? David, algum comentário? Inclusive, interessante que o Evangelho de João, quando ele escreve o capítulo 1, ele vai usar a expressão logos, né? Enarkin hologos, enhologos, kaiteos, enhologos, hutos, enarkin proston theon. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. E essa questão dele de João reforçar essa questão de Jesus, seu logos, é que na época de João, os filósofos, por exemplo, diziam que o mundo, a qualquer momento, poderia entrar em uma colisão. Heráclito, por exemplo, dizia que era impossível, pastor Valcir, você se banhar dentro de um rio de água corrente 2 vezes na mesma água, porque a água estava em movimento, então a água estava agitando. Então o mundo, a qualquer momento, poderia se colidir, explodir, por causa da ação que o próprio mundo tem. Só que os filósofos da época diziam que o mundo não explodia, não acabava, porque existia uma força central, motriz, que comandava tudo. E essa força era o Logos. Então João vai dizer, quem comanda tudo é Jesus, é a palavra. E nós vemos isso aonde? Em Gênesis, né? Como diz o presbítero Rodrigo, mostrando ali, apontando para o livro de Gênesis, Jesus Cristo, ele é o verbo, ele é a voz ativa. Então, quando Deus disse que haja luz, era Jesus que estava dizendo, era Jesus que estava falando. Então, desde o princípio, ele sempre existiu. Charles Spurgeon, se não me falha a memória, ele menciona que o corpo de Cristo é perfeito porque ele foi feito pelo Espírito Santo. Você imagina o maior arquiteto do mundo construindo um corpo. Aí você fala, mas eu não creio que Jesus Cristo nasceu no ventre de uma virgem. Meu irmão, nós estamos falando do Criador do universo. Ele pode criar Jesus onde ele quiser. Glória a Deus por isso, né? David, então vamos continuar contigo aí, né? No ponto 2, primeiro vai falar sobre o que era desde o princípio, depois vem essa reafirmação apostólica, que é a parte B do verso 1,
da primeira carta de João, que ele vai dizer: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, João dizendo, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Olha que interessante. Então, não tem como ficar em cima do muro ou ter dois pensamentos, né? A reafirmação aqui é clara, né? Inclusive, João mostra, pastor Evalcir, que Jesus Cristo, ele estava em carne ali, que Jesus Cristo teve sentimento, teve emoções, chorou em várias vezes na Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando morre Lázaro, você vê Jesus, e Jesus chorou, Jesus chorando, se compadecendo ali também das irmãs de Lázaro que estavam morrendo, pela amizade que ele tinha com Lázaro. Mas aqui o apóstolo João escreve a sua epístola, me parece que já defendendo essa ideia do Cristo que ele pregava, tamanha heresia que se levantou no período dele. Então, nós lemos aqui que Cerinto, ele era contemporâneo de João, então ele começa a escrever que Jesus Cristo não era carne. Daí João vai contrapor isso dizendo que, olha, eu vou falar para vocês de algo que eu vi, de algo que eu toquei, de alguém que eu reclinei a cabeça no peito, eu ouvi a batida do coração dele. E aí, se não bastasse isso, nós vamos ver lá no Evangelho de João, capítulo 20, quando Jesus Cristo já estava ressurreto, ele ressuscitado, ele aparece no meio da reunião dos discípulos e vai dizer assim no capítulo 20, versículo 26, parte B, dizendo assim: paz seja convosco. Vou ler o 26 e 27. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. E chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. E depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e coloca-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. E Tomé vai dizer: Senhor meu e Deus meu. Olha que revelação profunda de Tomé, né? Ele poderia falar: meu Messias, Rabone, meu mestre, mas ele vai dizer: Senhor meu e Deus meu. Ele já tem uma revelação de que Jesus Cristo é o próprio Deus, né? Essa mesma visão que João teve. Então nós vemos que Tomé também tinha essa visão de que Jesus Cristo era o próprio Deus. E Tomé, nós sabemos, conforme o Evangelho de João, quando Jesus apareceu para os discípulos depois de ressurreto, Tomé nem acreditava. Tomé não conseguia crer que Jesus havia ressuscitado, então Tomé precisava: olha, se eu não colocar o dedo nas feridas dele, se eu não sentir, eu não vou acreditar. E aí Jesus, quando chega, Jesus fala: Tomé, coloca aqui a tua mão. E aí Tomé não precisou, a gente não vê no texto que Tomé faz isso, porque Tomé de fato reconheceu que Jesus ressuscitado ainda em corpo. O corpo dele, ele ressuscitou em corpo e não em espírito ali, o corpo dele foi ressuscitado. E ele mesmo disse, pastor Evalcir, que ninguém tem poder de tirar a sua vida. Ele tira a sua vida e toma de novo, porque ele tem o poder sobre a morte. Mateus 28, 18, e chegado Jesus ele disse: eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus, ele tinha um corpo. No seu ministério, após a sua morte, ele ressuscitou com o seu corpo. E depois, de fato, foi glorificado no céu. Foi glorificado no céu com suas muitas glórias, né? Em Filipenses 2,6 vai dizer que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, vindo na forma de servo. Então, depois disso, ele foi glorificado no seu corpo. O Filipenses, eu vou complementar aqui, o Filipenses vai dizer que Deus exaltou soberanamente, né? E deu um nome que está acima de todo nome. Então, assim, glória a Deus por esse nome tão poderoso que é o nome de Jesus. Então a gente pensa nessa afirmação, nessa reafirmação apostólica, e aí o subponto 3 vai falar de uma crença herética, que é o que João está refutando, David, você já comentou aí, né? Já deu o start desse comentário, que ele vai tratar lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, 2 e 3, sobre a questão do Espírito que confessa que Jesus veio em carne. Mas eu não quero ler o 2 e 3 por enquanto, mas eu quero ficar na parte B do 1, porque ele vai dizer assim, ó: mas provem os espíritos para ver se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Meu Deus. João escrevendo isso há 2000 anos atrás, né? Então, estavam no meio e vão difundindo, vão divulgando, e aí ele vai dizer isso, né? Que o Espírito que é de Deus, ele confessa, Rodrigo, que Jesus veio em carne. É o mistério da encarnação, nós estamos falando da encarnação de Cristo, né? E trabalhando esse texto, então
deixo o comentário contigo. Sim, e essa crença é tão perigosa, essa crença dos docetistas, porque quem de repente está aí nos assistindo, nos ouvindo, né, possa pensar, nossa, mas tá, tudo bem, então eles tinham aí essa crença de que Jesus, ele não tinha um corpo, ele aparentava ali ter um corpo, mas qual é o perigo, qual a gravidade desse assunto, dessa afirmação dentro da teologia bíblica, dentro da cristologia? Olha, é uma gravidade sem precedentes, porque como o próprio autor aqui da revista, ele vai dizer, eu até marquei aqui, ele vai dizer aqui, ó, veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve um corpo físico real, ele também não morreu, e aí já não ia se cumprir, né, o que a Bíblia já fala, já afirma que Jesus, então, através do seu sacrifício, ele aplacou a ira de Deus que estava sobre nós. Então, hoje, nós não somos filhos da ira, nós somos feitos amigos de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz. Então, se Jesus não veio em carne, logo ele não morreu, então ainda todos nós somos inimigos de Deus. Olha só que gravidade isso, mas não acaba por aí, né? Então, se ele não morreu, também ele não ressuscitou. Então, olha aí, outro problema. Se Jesus não ressuscitou, aí eu já vou ali na passagem do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 14, 17, que ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vão que pregamos. Então, se Jesus não ressuscitou, comamos e morramos, porque não há esperança para nós, né? Então, isso é uma heresia terrível que deve ser combatida à luz da Bíblia. Claro, quando nós falamos de combater as heresias, sempre nas ideias, né? Não trazendo aí pela violência, nada disso. É as ideias, né? Você combater com argumento e argumento bíblico, né? Então, isso é importante, isso os apóstolos já faziam, os pais da igreja já faziam, Irineu de Lyon e tantos outros, já Tertuliano. Então, já trabalhavam essa questão da apologética, né? Defendendo a fé cristã de uma forma sadia, à luz da Bíblia. E isso nós devemos também hoje, né? Como o próprio apóstolo Pedro, né, vai dizer que nós temos que santificar em Cristo o vosso coração, estejais sempre preparados para responder a todos quantos vos perguntarem a razão da esperança que há em vós. Então, nós temos que estar preparados. E como nós vamos nos preparar? Claro, com a oração, com a busca ao Senhor, mas também com a leitura da Bíblia, frequentando a escola bíblica dominical, porque aí nós vamos estar crescendo na graça e no conhecimento do reino. Então, essa heresia, sim, ela é muito perigosa e deve, como eu disse, ser combatida à luz das Sagradas Escrituras. O mesmo apóstolo João, na sua segunda epístola, Rodrigo, ele vai dizer lá no verso 7, né? Porque muitos enganadores têm saído mundo afora. Ele vai repetir o que ele já disse lá no capítulo 1 da primeira carta. Os quais não confessam que Jesus Cristo, olha lá, veio em carne. E esse é enganador e o anticristo. Esse é o enganador e o anticristo, né? Então é interessante, porque esse espírito do anticristo, né, ele está agindo, assim, está agindo nas todas as camadas da sociedade. E ele só não age com mais ênfase porque a igreja do Senhor está aqui. Isso eu creio e isso eu prego, né? Se a igreja está aqui, orientada pelo Espírito Santo, então qualquer manifestação para realizar os seus planos maléficos mais assíduos, a igreja se posiciona, porque ela ainda tem a direção, né? Ela está na terra, ela tem a direção do Espírito Santo, mas o Espírito do Anticristo está aí agindo. David, ainda nesse ponto, nessa crença herética, aí vamos continuar um pouco mais, né? Porque negam então a corporeidade, negam que ele morreu, e justamente o Rodrigo já comenta aqui que se isso aconteceu é vã a nossa esperança, mas graças a Deus que não, né? Graças a Deus que não. Inclusive eu quero ressaltar o texto que o senhor leu aqui, a respeito do primeiro epístola de João, capítulo 4, ele diz assim, ó, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha o versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos.
aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, a pessoa que não escuta essa doutrina, essa palavra, é uma regra pétrea isso aqui, é irrevogável, não tem como você mudar o conceito. É João que está pregando, são os apóstolos que deram sua vida por Jesus Cristo. São os primeiros mártires que pregavam que Jesus Cristo veio em carne. E João está dizendo, se você não confessa que Jesus veio em carne, você não é de Deus. E se você não ouve isso, não ouve esse ensinamento, você não tem parte com Deus. E de fato, está vivendo no erro. Então, nós cremos na Sagrada Escritura. Nós cremos que o que Paulo diz a Timóteo, né? Toda a Escritura divinamente é apta para corrigir, redaguir e ensinar. Então, toda a Escritura. E nós aprendemos aqui, através da Bíblia, que Jesus Cristo veio em carne e que quem não ouve esses ensinamentos não é de Deus, como diz o apóstolo João, né? E nós ficamos com o que a Bíblia diz, né? Então, vai surgir falsas heresias, falsas doutrinas. É por isso, irmãos, que nós temos que meditar nas Sagradas Escrituras, ler a Bíblia e meditar na Palavra de Deus para que nós possamos não errar. Jesus mesmo vai dizer para os fariseus, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, por que nós erramos? Porque nós não conhecemos as Sagradas Escrituras. Então, é um convite para você, meu irmão, nesse ano de 2025, leia a Palavra de Deus. Se você dá uma acelerada aí, você consegue ler toda a Bíblia esse ano. Haja vista, lendo 3 a 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia inteira em um ano. Então, lute aí, se esforce, leia a Palavra de Deus. Se você quiser fazer um pouco mais rápido, falei com o pastor Valcir, dá para você ler em uma semana. É só ler 169 capítulos por dia. Um mês, né? Um mês. Uma semana quase praticamente, né? 169 capítulos. Por semana. Meu Deus, é muito capítulo, muito né? capítulo. Então, vamos ler. A Bíblia, ela deve ser degustada como um prato que se saboreia, né? Que se sente o sabor, né? Então, o importante é ler. Mas obrigado, pastor evangelista David, porque é boa essa palavra, né? Incentivar os irmãos a ler a Bíblia. Porque de nada adianta a gente conhecer tudo e todos, mas não ter conhecimento daquilo que é a nossa regra de fé e de conduta. Jesus, a sinopse desse ponto diz assim: os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que João revela o seu aspecto divino. Jesus tornou-se plenamente humano em todas as áreas da nossa vida, observe isso, menos na prática eventual do pecado. E aí o apóstolo Pedro vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18, e o 19, é importante ler os dois, porque um complementa o outro, vai dizer assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, que fosse como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vossa vil maneira ou vã maneira de viver como seus pais lhe legaram, mas do precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, sem mancha. Então, o que nos resgatou foi a preciosidade desse sangue de um cordeiro sem mácula, né? Isso nós louvamos a Jesus. Então nós olhamos nesse segundo ponto a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Vamos para o terceiro agora, lembrando que essa é uma pré-aula do primeiro trimestre de 2025, que nós estamos falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Terceiro subponto, como essas heresias se revelam hoje. Então vamos olhar para a atualidade, né, agora, para os dias atuais. Primeiro ponto, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Segundo subponto, quanto à morte e ressurreição de Cristo. E a confirmação histórica, né? Então agora eu vou contigo, David, evangelista David, pensando nesse primeiro subponto, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Muito bem, vou ler aqui, tá, como referência também Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Que sinal é esse? Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco, conforme está em Mateus 1 e 23. Aqui nós vamos ver na lição que foi mencionado alguns grupos, alguns movimentos que negam o nascimento virginal de Cristo. Nós vamos ver aqui, por exemplo, os Mormons e a Igreja da Unificação. Eles ensinam que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Então, eles creem que Jesus foi um simples homem, um profeta, alguém que surgiu aí de uma forma normal, não natural, não sobrenatural. E nós aprendemos aqui com os apóstolos, com os nossos pais da fé aí,
que Jesus Cristo ele veio de uma forma sobrenatural. O problema é que tem pessoas que não creem. Não só nesse sinal, como nos outros sinais. E a Bíblia é bem clara quando diz: e os sinais seguirão os que crerem. João mencionou aqui na sua epístola, o versículo que eu havia lido do capítulo 4, depois vocês podem ler na casa, que Jesus veio em carne, que Jesus ele veio no ventre de Maria, conforme diz Mateus capítulo 1, versículo 23, conforme diz Lucas, que o Espírito Santo envolveu Maria, envolveu o ventre de Maria, e Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Então é bem claro o texto ali que os apóstolos ensinam. Então nós temos que ter esse é o cuidado que nós temos que ter, irmão. Todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse nega a fé, esse nega o evangelho que é pregado. Então, nós temos aí alguns movimentos, conforme mencionado aqui, os Mormons e a Igreja de Unificação, que ensina que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Então, você pode considerar isso aqui uma maldição, como diz Paulo, né? Porque se Jesus ele não veio da forma virginal de Maria, de fato, nossa pregação é tudo vã. O Messias, a qual nós esperamos, está aqui sendo relatado por Isaías, apontado para um Messias que viria de podemos dizer assim, um envolvimento de Deus com uma mulher, com um ser humano. Então foi algo sobrenatural, não foi nada extraordinário, é sobrenatural. Deus envolveu e Maria achou-se grávida. Então é esse ensinamento que nós temos que ensinar. O que me preocupa nos dias atuais, pastor e presbítero Rodrigo, é que se você perguntar na igreja, faz aí na escola bíblica dominical, pergunta pelo menos para 2, 3 pessoas, quem é Jesus? E a pessoa não vai nem saber dizer quem é Jesus, porque não está habituado, não estuda sobre Jesus, não sabe quais são as regras de fé. Inclusive, eu quero pegar aqui, pedir licença para o pastor Valcir, eu falo, vale a pena, irmão, você ter a sua declaração de fé, para você entender o que nós cremos, o que nós pregamos. E assim, quero reforçar aqui, você pode pegar essa declaração de fé, abra a tua Bíblia e compara um com o outro. Se a declaração de fé nossa estiver errada, deixa de lado, fica com a Bíblia. Mas tem certeza que a nossa regra de fé está pautada na Bíblia Sagrada. E uma dessas é que Jesus Cristo, ele foi concebido pelo Espírito Santo da Virgem Maria. Então, esses grupos que se levantam pregando que Jesus veio em espírito, que Jesus não é uma carne, que Jesus não nasceu de uma concepção virginal, de algo sobrenatural, negue isso daí. João está dizendo, negue isso, negue esse movimento, vem para Cristo e aceite o verdadeiro ensinamento que é da palavra de Deus. Então, cremos que o nascimento de Jesus foi virginal, né? E nós cremos nisso e assim pregamos. Presbítero Rodrigo, quanto à morte e ressurreição? Né? Bom, nós já falamos aqui dos problemas que causariam, né, e causam aqueles que defendem isso, aqueles que advogam aí essa questão aí como se fosse ali uma visão, como se fosse um espírito, né, de Jesus e não ele encarnando, né, os problemas que isso vai causar na teologia, na cristologia, e impacta também na questão da morte e na ressurreição, né, e alguns heresiarcas, né, como aqui a lição vai citar Basilides, né, que negava a crucificação de Cristo, dizendo que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado e que o populacho tomou por Jesus. Tá? Então, esse autor aqui, esse heresiarca, né, Basilides, vai dizer, né, que Jesus, na verdade, ele não foi crucificado, quem foi Simão, o Cirineu, em seu lugar. Né? Então, longe disso que a Bíblia vai apontar para outra direção, que realmente foi Jesus, né, que foi aí crucificado e ressuscitou também. E parecido com isso, né, com esse pensamento de Basilides, o Alcorão, né, que é o livro sagrado do Islã, diz que Jesus não foi morto e nem crucificado, mas que pareceu assim, né, segundo o Alcorão, na Sura 4, 157 e 158, ali Deus levou Jesus ao céu sem que ele morresse. Né? Então, assim como Basilides, ali o Alcorão também tem esse entendimento, mas quando nós observamos ali, as páginas da Bíblia, né, então nós podemos observar que não, realmente Jesus ele veio em carne, Jesus
ele foi morto, ele foi crucificado, mas também ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, quando esses outros ensinos aí questionam, né, ou tentam aí nos enganar em relação a esses assuntos bíblicos, nós ficamos com a nossa Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Então, Jesus, sim, ele morreu e ele ressuscitou de fato. Glória a Deus, né? Nós estamos com essa viva esperança. Sim. Então, nós olhamos o nascimento virginal, quanto à morte e ressurreição, e a confirmação histórica, né? Na confirmação histórica, nós vamos ver Flávio Joséfo, né, historiador judeu, no seu livro História aos Hebreus, né? Ele vai dizer isso, ele vai confirmar, né? Também o historiador romano Tácito aqui, né, de 55 a 117, depois de Cristo, escreve, né, aquele a quem levaram o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Voltando a José, ele vai dizer, acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem, e os que haviam amado durante a sua vida não abandonaram depois da sua morte. O próprio credo nosso, nós cremos que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, né? Nós, quando proferimos o credo, o creio, né? Vamos ao termo, ele fala, a gente diz isso, né? Que a Bíblia declara, depois, né, de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas infalíveis provas, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Então, essa confirmação histórica não é a conclusão, mas é o último subponto dessa lição maravilhosa que nós estamos falando da encarnação do Verbo. Evangelista David, mais algum complemento? Só uma ressalva aqui sobre a ressurreição de Cristo. É um ponto muito interessante a gente mencionar aqui, que João 3,16, que é o versículo-chave da Bíblia Sagrada, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe-se que usa essa expressão de tal maneira, porque o grego não compreendia como é que podia alguém morrer ao ponto de sacrificar, de se entregar. Então, eles não aceitavam que Cristo se doou, se entregou por amor de alguém, né? Se ama, então não pode sofrer. O amor tem que ser quase, para eles, um antônimo disso, né? E nós percebemos que é por essa razão que se levanta pessoas como Basilides, dizendo que Jesus não podia morrer na cruz. E Jesus mesmo vai dizer para Pedro, quando Pedro vai falar, Senhor, de maneira alguma, e Jesus vai dizer, Pedro, para trás de mim, Satanás, né? Dizendo, você está sendo usado aí, Pedro, eu vou ter que padecer, eu vou ter que passar por esse processo. Inclusive, Judas traz Jesus por essa razão. Jesus fala que vai morrer, senão é o Messias. Então, era difícil eles conceber essa ideia. E Jesus Cristo, de fato, ele morreu, ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, para nos religar de novo com Deus. E isso é muito importante nós entendermos essa questão, porque Jesus precisou se entregar na cruz do Calvário para nos dar acesso, né? Para nos aproximar diante de Deus. Então, fez-se necessário o Cordeiro de Deus se entregar por mim e por você, sendo puro. Eu sempre digo isso quando prego sobre Jesus, quando falo sobre Jesus, é que tudo que o diabo queria era que Jesus morresse em pecado. Ele não estava preocupado se Jesus ia para a cruz ou não. O que ele não queria era que Jesus chegasse até lá sem pecar. E ele tentou Jesus várias vezes, fazendo com que Jesus pecasse. Então, se Jesus pecasse, a obra dele seria invalidada. E Jesus não pecou, não errou, estando em carne, e a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu ele para um lado, conduziu ele para o deserto, e Jesus estava caminhando na presença do Pai. Então, foi até a cruz, porque foi necessário para nos reconciliar de novo com Deus, e de fato foi sem pecado. Então, foi para a cruz. E não foi outra pessoa que foi no lugar dele. Fica tranquilo, tá? Foi Jesus mesmo que se entregou por mim e por você. É um Cordeiro de Deus. Não foi nenhum cabrito que foi na cruz, tá, irmãos? Fica tranquilo. Que maravilha. Amém. Prosito, Rodrigo. É muito bom, né? Estamos aqui reunidos para discorrer esse assunto tão importante da apologética, né? E aqui o autor aqui da lição, ele vai citar alguns historiadores como Flávio Joséfo, Tácito, e eu gostaria de citar também Marabar Serapião, talvez não tão conhecido como os outros dois, mas ele foi um filósofo estoico da província romana, da Síria, que ele fez uma carta para o seu filho também, chamado Serapião,
E essa carta diz algo muito interessante, eu gostaria de comentar com vocês, compartilhar com vocês. Que proveito os atenienses obtiveram em condenar Sócrates à morte? Fome e peste lhe sobrevieram como castigo pelo crime que cometeram. Que vantagem os habitantes de Samos obtiveram ao pôr em fogo em Pitágoras? Logo depois sua terra ficou coberta de areia. Agora olha só. Que vantagem os judeus obtiveram com a execução do seu sábio rei? Foi logo após esse acontecimento que o reino dos judeus foi aniquilado. Agora vamos entender quem seria esse sábio rei, que Serapião aqui, ao escrever a carta para o seu filho, ele se refere, né? Então, vamos pegar as características desse sábio rei. Primeiro, ele foi executado. Segundo, ele era sábio. Terceiro, foi executado pouco antes da destruição de Jerusalém. 4. Sua execução foi anterior à dispersão dos judeus. 5. Os judeus foram responsáveis por sua morte. Ainda sobrevive por meio dos ensinos que deixou. E 7. Foi referido como rei. Bom, eu não vejo outra pessoa que se encaixa perfeitamente a não ser Jesus Cristo. Então, nós temos exemplos extra-bíblicos, né? Porque existem aí, talvez, aí, aqueles críticos da Bíblia que falam, não, mas é claro, porque aqueles que defendem aí essa fé, é claro que vão, então, dar aí esse entendimento de que Jesus realmente veio em carne, Jesus realmente é Deus, mas nós temos exemplos de pessoas aqui que não eram cristãs, mas que já defendiam aí a historicidade de Jesus, inclusive, da sua morte, né? Então, nós temos aí exemplos de que Jesus veio, de que Jesus morreu, e nós, como cristãos confiantes e crentes na Bíblia Sagrada, que ele ressuscitou e irá voltar para nos mostrar. Que maravilha, né? Nós louvamos a Deus. Nós concluímos, então, o comentário de hoje, dessa lição, a encarnação do Verbo, né? E a conclusão diz assim, as expressões, o Verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne, significam uma resposta aos docetas, né? O último parágrafo diz assim, Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. João 16:33, Jesus vai dizer, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Então ele venceu como homem, assim nós cremos. Deus te abençoe por ter estado conosco. Nós deixamos o convite para você acessar essa programação através do nosso canal do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, plataformas digitais, TV Mão Amiga, canal 524 da NET Claro e também pelo aplicativo que você pode baixar e ter aí na palma de sua mão, bem como pelo Facebook, pelo YouTube e assim por diante. Então você tem várias opções de assistir. No canal do YouTube nosso, você tem a opção de assistir os vídeos anteriores também, e isso talvez pode clarear alguma dúvida que você tiver, né? Agradeço a Deus pela vida do evangelista David, pela vida do presbítero Rodrigo, por ter podido estar aqui hoje, deixando uma última recomendação e pedindo depois para o David nos despedir em oração, que diz assim, as principais doutrinas da fé cristã precisam ser preservadas e os crentes são chamados para essa responsabilidade. Esses pontos são inegociáveis e jamais devem ser cedidos um milímetro sequer. David, ore por nós. Oremos então, Pai, te damos graça uma vez mais por estar aqui, Senhor, gravando esse programa. Sim. Que o Senhor Deus possa abençoar todos que estão nos assistindo, Senhor, que isso venha ser uma contribuição ímpar, Senhor, para a sua vida, para o seu ministério, Senhor. Continua usando, Pai, levantando professores, pessoas excelentes, mestres que têm compromisso com a tua palavra, não com heresias e não com coisas que venham distanciar as pessoas de ti e da tua palavra. Senhor, nós cremos que o Senhor fez carne, esteve entre nós, derramou seu sangue por cada um de nós, e a nossa oração é, Deus, continua salvando, operando e fazendo a tua obra, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. 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 Glória a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.